Evangelho, domingo da terceira semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo, nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11, reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da terceira semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos devolve o 24º capítulo do Evangelho de São Lucas, a narrativa dos discípulos de Emaús, que já tivemos a oportunidade de meditarmos durante a 8ª de Páscoa. Nessa terceira semana do itinerário pascal, o texto é novamente apresentado para nós, a fim de que possamos viver a experiência dos discípulos de Emaús no nosso caminho, na nossa peregrinação do tempo pascal. Agora, para a nossa meditação de hoje, eu gostaria de começar com um trecho da homilia do Papa São Gregório Magno, que foi feita a respeito do texto que acabamos de ouvir. E pegando as luzes que o Santo Padre traz em sua homilia, nós começamos a nossa meditação. Bom, São Gregório Magno, ao comentar esse texto, escreve as seguintes páginas:
Dois dos discípulos caminhavam juntos. Embora não acreditando, falavam sobre o Senhor. Olha que interessante. Caminhavam juntos. São discípulos e estão juntos. Caminham agora na dor. Na dor de tudo aquilo que aconteceu, como nós bem sabemos, como eles mesmos vão contar, apresentando a Jesus a tristeza que trazem no coração, mas caminham juntos e falam de Jesus. Ou seja, existe a tristeza, existe a dor, mas nem mesmo isso tudo foi suficiente para levá-los a esquecer Jesus. Alguém poderia dizer, mas ora bolas, se todos os acontecimentos foram sobre Jesus, é claro que eles iriam falar sobre ele. Mesmo não acreditando, falam sobre ele. Vai usar o Papa Gregório Magno essa expressão. Não acreditando por quê? Porque na afirmação dos discípulos eles declaram isso. As mulheres viram os anjos, os apóstolos foram até lá, viram como as mulheres haviam dito. E elas disseram que viram os anjos e os anjos falaram que Jesus ressuscitou e eles vão dizer, mas a ele ninguém viu. Bom, todos os sinais da manifestação de Deus estão ali presentes. A ele ninguém viu. Bom, mesmo não acreditando que ele esteja ressuscitado, falam dele. Falam da ressurreição, mesmo não acreditando, porque os sinais estão ali. O túmulo vazio, a aparição às mulheres. E agora, enquanto o Senhor está cumprindo o terceiro sinal, que é a aparição aos discípulos, né? A eles, em contemporâneo, está fazendo a mesma coisa em relação aos discípulos. Tanto que eles vão voltar e naquele espaço entre a partida e a volta deles, Jesus aparece a Simão. Então é importante entendermos isso, né? Que está acontecendo. Eles saem de lá sem terem visto Jesus. E quando eles voltam de lá, depois de terem visto Jesus, eles são informados que Jesus tinha sido visto. Então Jesus foi visto pelos discípulos exatamente no mesmo período em que eles estavam caminhando para Emaús. E como Jesus caminha o tempo todo com eles até a cidade, logo no início do caminho Jesus se junta a eles, bem, né? Olha que maravilha. Eles estão no epicentro do acontecimento, poderemos dizer assim, né? E naquele momento ali, eles falam de Jesus, mesmo não acreditando. Interessante essa sensibilidade de São Gregório Magno, pois ele está dizendo, a dor é grande, mas eles não conseguem ter outra coisa no coração que não seja Jesus. Agora o Senhor vem para calar essa dor e estabelecer em favor deles uma alegria. De repente, continua o Santo Padre, de repente, ele apareceu-lhes, mas sob traços que não lhes permitiram reconhecê-lo. Jesus aparece, se une a eles, e eles não conseguem reconhecê-lo. Caminham juntos, e chegando próximo ao término desse caminho, convidaram-no a partilhar a sua pousada, como é costume entre os viajantes. Você não vai deixar aquele outro viajante que caminhou com você sozinho. Eles estão caminhando em dois, aquele caminha sozinho. Esse caminho foi tão significativo porque esse que veio sozinho ofereceu tanto a eles que o mínimo que eles poderiam fazer era oferecer um ato de amor que se cumpre na hospedagem. Eis aqui aquilo que uma vez nós falamos lá atrás, né, que é chamada a quarta virtude evangélica. Os padres da igreja vão insistir muito sobre isso. A fé, ou melhor, a obediência, a pobreza, a castidade e a hospitalidade, essa quarta virtude. Essa generosidade na hora de acolher o outro. Então, a gente precisa observar, quer dizer, São Gregório Magno quer ajudar a gente a observar esse traço aqui
E ele vai dizer, eles conheceram Jesus a partir disso. Como é bonita essa percepção deles, nós vamos entender um pouco mais, mas antes eu preciso dar essa compreensão. Jesus ofereceu tanto para eles, sem que eles se dessem conta. Então, eles estavam falando sobre o Senhor, pensando as coisas do Senhor, estavam tendo o que era do Senhor no coração, ainda que não acreditando, com o peso da tristeza e do sofrimento, mas pensavam as coisas de Jesus. Jesus se aproxima e é um forasteiro que se aproxima, eles não percebem que é Jesus, mas esse forasteiro oferece tanto, meus irmãos, para eles, porque desde Moisés, Jesus começou a falar sobre todas as passagens da Escritura que faziam referência a ele, o que significa dizer que, como nós falamos, um coração incandescente de amor, vocês lembram? Então, eles estavam falando de Jesus, pensando em Jesus, e o tempo inteiro aquele forasteiro fez eles pensarem mais e mais e mais e mais intensamente em Jesus. Naquele momento em que existia a presença da dor, do sofrimento, da tristeza, mas também existia a memória do amor, esse forasteiro se aproximou e com grande delicadeza e profundidade fez eles crescerem no amor. Fez eles aumentarem a memória desse amor. Fez eles reviverem um apaixonado amor pelo Senhor. Em outras palavras, cumpriu aquilo que diz o livro dos Provérbios, que o amor é mais forte do que a morte. Aquela tristeza de morte, aquela dor do sofrimento da paixão, foi pouco a pouco sendo calada pela intensa memória do amor por esse Senhor. A cada passagem da Sagrada Escritura, em que aquele forasteiro ajudava eles a compreender a promessa que foi feita desde Moisés, passando pelos profetas, a respeito do Messias, e de que Deus estava cumprindo a sua promessa, a sua palavra, isso só aumentava e aproximava o coração daqueles dois discípulos da certeza da ressurreição. Eles falavam de Jesus, mas não acreditavam. Mas cada vez que eles ouviam esse forasteiro que falava a respeito de Jesus e falava como falava de Jesus, eles se aproximavam mais e mais da ressurreição. Como assim, Padre Fábio? Todas as profecias, e no texto é muito claro, Lucas escreve com muita clareza, não era preciso que o Cristo passasse por... Então, ao apresentar o drama da paixão e ao apresentar o triunfo do Messias, que é falado na Escritura, esse forasteiro, esse desconhecido, está aproximando eles sempre mais da fé na ressurreição, da certeza na ressurreição. Eles intensamente amam ao Senhor, e quanto mais amam ao Senhor, mais o coração deles se aproxima. Meu irmão e minha irmã, diante de um gesto de amor tão grande, diante de uma atitude, essa atitude desse forasteiro é uma coisa impagável. Como é que você vai agradecer? Um homem que se aproxima de você, percebe a sua dor e faz o seu coração se encher de alegria, que você de início até se aborrece com ele dizendo, mas você é o único que não está sabendo de tudo o que aconteceu, e aquele forasteiro demonstra não só saber do que aconteceu, como também os ajuda a compreender tudo o que aconteceu, rapaz. O bem que esse homem fez por eles. Então, olhem a atitude de gratidão, né? Ou seja, a hospitalidade, que é essa quarta virtude evangélica, como eu
pontuei para vocês, ela acontece como uma resposta de gratidão, uma resposta de grande gratidão por aquilo que foi recebido. Sermos generosos e hospitaleiros com o nosso próximo não é outra coisa senão partilhar em ato de gratidão e amor o que recebemos do Senhor. Tudo que recebemos foi das tuas mãos, Senhor, e temos a alegria de dividir com o nosso próximo, pois não nos esquecemos da sua promessa que disse: cada vez que faz isso a um dos pequeninos do meu reino, é a mim que você faz. Não nos esquecemos, Jesus, que o Senhor nos ensinou que está onde estão os mais necessitados, que o Senhor escolheu um lugar para permanecer, ao lado dos pobres e dos mais necessitados dentre os homens, dos mais dignos de misericórdia. É ali, ao lado deles, que o Senhor escolheu estar. Nós não nos esquecemos dessa palavra, Senhor. E tudo aquilo que nos destes, nós estamos prontos a dividir. E dizemos, de maneira especial, nos propomos a dividir com aqueles mais necessitados. É por amor a Ti, Senhor. É por amor à Tua palavra. Lembram agora do que o Senhor tinha falado aos fariseus? Se não acreditam nas minhas palavras, acreditem nas minhas obras. Naquele momento, talvez, pela força das palavras, é aqui que São Gregório agora vai entrar, pela força das palavras, eles não chegaram a ver Jesus. Eles não viram Jesus enquanto Jesus ensinava a palavra. Mas quando eles cumprem o ato de hospitalidade, eles então veem Jesus. Quando eles oferecem a mesa para aquele forasteiro poder comer, quando eles agem com gratidão, quando eles realizam a virtude da hospitalidade, os olhos se abrem e eles veem Jesus. Se não reconheceram Jesus presente durante o ensinamento e a pregação que o Senhor fez, o reconheceram na hora em que praticavam o seu ensinamento da hospitalidade. Oh, meu irmão e minha irmã, que palavra de esperança essa de São Gregório Magno, que grande ensinamento para nós hoje. Em alguns momentos da nossa vida, a nossa mente pode se ofuscar, a nossa mente pode se sentir confusa, vazia, agitada, mas que não venhamos a ignorar ou a esquecer que na prática do mandamento do Senhor, no cumprimento daquilo que Ele nos deixou e nos ensinou, nós vamos encontrá-lo e nós vamos vê-lo, pois Ele se revela a nós. Pode ser que por alguma razão venhamos a sofrer e a não conseguir nesse primeiro momento, mas se escolhermos praticar aquilo que Jesus nos ensinou, nós sempre o veremos, pois o Senhor tem uma predileção por fazer-se ver no momento em que colocamos em prática aquilo que Ele nos ensinou. Guarda isso firme no teu coração, porque ali você encontrará sempre a consolação do teu Senhor, que é bom e misericordioso. Afinal, não se esqueça que Ele prometeu que o copo d'água não vai ser esquecido. Imagina um ato de hospitalidade e ingratidão, em gratidão e reconhecimento por todo o amor que você recebeu, como gesto de gratidão. Meu irmão e minha irmã, isso não só não vai ser esquecido, mas vai ser ocasião para contemplar sua presença na nossa vida, no meio de nós. Perceberam a beleza da impostação que São Gregório Magno dá sobre esse acontecimento? É fantástico. Eu ainda não tinha percebido sobre esse ponto de vista, sobre esse elemento da hospitalidade, sobre essa questão do cumprimento do ato, né? Como o Evangelho é perfeito
como o Senhor, de fato, em todos os seus gestos, cumpre exatamente aquilo que ele nos ensinou. Ele, em tudo, é testemunho vivo do seu ensinamento, da sua palavra. Impressionante. É de uma beleza singular. Continua aqui as palavras de São Gregório Magno para a gente degustar mais a beleza dessa percepção. Convidaram-no, então, a partilhar a sua pousada. Como é costume entre os viajantes, agir com hospitalidade com o outro. Puseram a mesa, apresentaram os alimentos a ele. E quando, tomando nas mãos, fez a fração do pão, descobriram a Deus, que não tinham ainda reconhecido na explicação das Escrituras, mas que no cumprimento da partilha do pão e da vida foi possível contemplar. Não foi, portanto, a escutar os preceitos de Deus que foram eles iluminados com a presença de Jesus, mas ao cumpri-los. Não são os que ouvem a lei que são justificados diante de Deus, mas aqueles que praticam a lei que serão justificados. Romanos capítulo 2. Se quisermos compreender o que ouvimos, apressemo-nos a pôr em prática o que conseguimos perceber. O Senhor não foi reconhecido enquanto falava. Ele dignou-se manifestar-se a eles quando lhe ofereceram de comer. Olha que bonito! Olha que lindo! É exatamente aquilo, quando fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que fizeste. A gente às vezes ignora, a gente olha tão fixamente para o texto, é Jesus que está ali, que a gente esquece que naquele momento, aqueles dois acolheram um forasteiro, que agiu com tanto amor com eles, dando a eles tanta iluminação sobre o sofrimento que passavam, sobre tudo que estava acontecendo. Aquele forasteiro, com as suas palavras, os aproximaram da compreensão da ressurreição, tudo que já partilhamos, né? Então, naquele momento, eles agem com gratidão e dividem o pão, e dividem o teto daquela noite. Com aquele que não tinha um teto para passar a noite, pois ele ia continuar caminhando. Então, vem descansar conosco. E eles tomam do próprio pão e oferecem ao hóspede. Aquele pobre forasteiro que caminha sozinho e que ia caminhar sozinho na noite, seguindo a estrada. Eles dividem o teto e dividem o pão com ele. E aí, São Gregório Magno vai dizer, é exatamente ali que Jesus dignou-se manifestar a eles, quando eles lhe ofereceram de comer àquele que não tinha onde repousar, aquele que não tinha o que tomar como alimento para si. Ali, naquele momento, foi o momento em que eles viram Jesus. Ponhamos, pois, amor no exercício da hospitalidade, queridos irmãos. Pratiquemos de coração a caridade como Jesus nos ensinou, assim continua o Santo Padre. Que permaneça a caridade fraterna entre nós. Não vos esqueçais da hospitalidade, eu vos peço, pois graças a ela, alguns, sem o saberem, hospedaram anjos, como nos conta o livro da Gênesis, capítulo 18, quando Abraão hospedou os anjos, em sua casa. São Pedro diz em sua primeira carta, exercei a hospitalidade uns com os outros sem queixar-se. E a própria verdade nos declara, ele fala, a própria verdade nos declara, a verdade com V maiúsculo, porque se refere a Jesus. E a própria verdade nos declara. Então, Mateus 25, Jesus quem disse. E o próprio Jesus nos disse, era peregrino e me
colhestes. Sempre que fizestes isto a um de meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que fizestes. Mateus 25. Apesar disto, somos tão preguiçosos diante da graça da hospitalidade e às vezes nos furtamos rapidamente a cumpri-la. Avaliemos, caríssimos irmãos, a grandeza dessa virtude. Recebamos Cristo à nossa mesa, partilhemos com Ele os dons que Ele mesmo nos oferece no curso de nossa vida, para podermos ser recebidos no seu festim eterno. Demos a nossa hospitalidade a Cristo, que está no estrangeiro, que está no faminto, que está no sedento, que está no abandonado, que está naquele que encontramos pelas estradas, para que no dia do juízo não sejamos como estrangeiros que ele não sabe de onde vem e ouçamos as duras palavras: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Mas que sejamos, pela prática da hospitalidade, como ele a cumpriu por nós, possamos ser conhecidos e reconhecidos como irmãos no reino dos céus que são recebidos. Olha que maravilha! Que palavras de São Gregório Magno, que nos ensina o caminho da hospitalidade do amor para essa segunda meditação que nós temos com os discípulos de Emaús. Que esse chamado à prática da caridade e essa sensibilidade que hoje nos alcança pela meditação do texto seja o carro-chefe, ou seja a grande motivação para a celebração da ressurreição do Senhor durante essa terceira semana da Páscoa. Que nós possamos ter um coração disposto e aberto à alegria do cumprimento desse mandato do Senhor. Na resposta de gratidão a Ele, que o nosso coração pratique pela hospitalidade e a generosidade a caridade em favor de nossos irmãos e irmãs, e nisso sejamos conhecidos como irmãos e discípulos do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe da Caridade, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Jorge, rogai por nós.